E abra comigo a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, do teu versículo 18. Lucas, capítulo 15, teu versículo 18. Como hoje é um culto de concerto, eu quero montar aqui um sermão expositivo, citando aqui vários versículos dentro da Bíblia Sagrada. Lucas, capítulo 15, verso 18. Quantos encontraram, diga amém. Diz assim o texto: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. No 3 eu quero que vocês repitam, por favor, o verso 18. 1, 2, 3. Não está fraco, vamos lá. 1, 2, 3. Levantar-me-ei, irei com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu perante ti. Amém. Diga assim: Espírito Santo, fala comigo, através do texto livre. Se assenta, meu querido, por favor. Eu quero dar um tema a essa mensagem. O tema que eu quero compartilhar com vocês é consertando a vida com Deus. Diga comigo: consertando a vida com Deus. Eu disse para vocês que montaria aqui um sermão expositivo, porque eu quero citar alguns textos bíblicos, alguns versículos, para dar ênfase, para complementar esse capítulo 15, do verso 18. Esse capítulo 15, a partir dos versos 11, vai narrar a história de um garoto. Um garoto que ele resolve se aproximar do teu pai e pedir ao pai parte da fazenda que lhe pertencia. O pai tenta não dar ao garoto o que estava lhe pedindo. Teu pai, na verdade, já conhecia o mundo, sabia o perigo que o mundo apresentava, que a vida lá fora apresentava. Então observa, meu querido irmão, dentro desse contexto, devido muita relutância desse garoto, o pai entrega na mão desse menino o que ele lhe pedira. E a Bíblia diz que após o pai entregar parte da fazenda que lhe pertencia, o garoto ele vai para um país distante, um país longínquo, como vocês queiram entender. E a Bíblia nos mostra que após esse menino chegar nesse país distante, esse menino vai colocar tudo a perder que ele recebera com maior facilidade das mãos do teu pai. E a Bíblia diz que quando esse garoto ele gasta tudo, quem entende me ouve, diga glória a Deus. Ele gasta tudo que ele recebera do teu pai. A Bíblia nos mostra que esse garoto vai entrar em uma dificuldade terrível. Esse garoto ele vai se ver agora no fundo do poço, desamparado, porque aquele amigo, entre aspas, que ele achava que era amigo, a qual enquanto ele estava com o bolso cheio de dinheiro, se divertia com ele, curtia com ele, bebia com ele, farreava com ele, quando descobre que ele não tem mais nenhum centavo, descobre que ele estava quebrado, falido. A Bíblia nos mostra que todos vão se afastar desse garoto, vão embora, vão deixar esse garoto só. E o texto nos mostra que esse garoto agora quebrado, sem nada, sem dinheiro,
sem amigo, entre aspas, porque na verdade não tinha amigo. Aqueles que se achegaram desse garoto, se achegaram por causa do dinheiro que esse garoto tinha. Então observa, meu querido, que quando esse garoto, ele olha para si e vê que os amigos, entre aspas, já não estão mais com ele, já havia ido embora. Esse garoto, no fundo do poço, lá no buraco, esse garoto começa a refletir agora acerca da vida. Ele começa a recordar dos momentos quando ele estava na casa do pai. Ele começa a recordar de quando ele, na verdade, trabalhava duro, mas tinha a paz que ele agora não tinha. Lá no fundo do poço, por ter tomado uma decisão, meu querido irmão, por ter tomado uma decisão que ele não deveria ter tomado, lá no fundo do poço, por ele ter deixado a casa do pai, lá no fundo do poço, em um país distante, em um país tão longe da tua terra, tão longe, tão distante da casa de teu pai, esse garoto, ele vê a burragem que ele tinha feito. Esse garoto, ele vê, meu querido irmão, o quanto ele foi negligente em tomar esta decisão de sair da casa do pai. E quando eu trato com vocês acerca desse tema, consertando a vida com Deus, eu vejo que esse garoto, quando a ficha cai, quando ele viu a burragem que ele cometeu, quando ele viu que tinha errado o alvo, quando ele viu que não deveria ter saído da casa do pai, porque quando ele toma a decisão de sair da casa do pai, ele está atraindo para a vida dele maldições. Quando esse garoto sai da casa do pai, ele está atraindo para a vida dele grandes consequências terríveis. Quando esse garoto sai da casa do pai, esse garoto não imaginava o que estava ali esperando. E esse garoto, no fundo do poço, na sarjeta, ninguém lhe dá comida. De um garoto que poderia dizer príncipe, agora está vivendo mal cheiroso, maltrapilho. Até a roupa do corpo esse garoto teve que negociar para comprar comida para se alimentar. Esse garoto, ele vai conseguir um trabalho que era cuidar de porcos. Ele passa a cuidar de porcos, um trabalho mais horrendo para o judeu. E o texto diz, enquanto esse garoto estava dando comida aos porcos, o texto diz que ele desejava alimentar das comidas que os porcos comiam e ninguém lhe dava praticamente nada. E quando esse garoto, ele vê que ninguém lhe estendia as mãos para lhe ajudar, quando esse garoto, ele vê que ninguém estava interessado a lhe ajudar, esse garoto, no verso 18, meu querido, o texto diz assim, ele cai em si, ele toma uma atitude dizendo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra os céus e perante ti. Quando eu falo em consertar a vida, eu digo, meu querido, que na verdade nenhum de nós, nenhum ser humano, nenhuma mulher, meu querido, por mais que ele possa julgar, por mais que essa pessoa possa julgar, espiritual, esta pessoa precisa fazer um backup dia por dia da tua vida. Rever
o teu erro, rever aonde caiu, tomar a decisão de dia por dia voltar-se para Deus. Porque quando o homem toma a decisão em voltar para Deus, não importa, meu querido, o mal que ele está vivendo, por consequência das decisões errôneas que esse ser humano tomou. Não importa o tamanho da cova que esse ser humano possa estar vivendo, por consequência de ter tomado caminho errado na tua vida. Mas eu quero vos mostrar dentro da palavra de Deus, quando alguém toma a decisão, meu querido, de reconhecer o teu erro, reconhecer o teu pecado e voltar para Deus, esse ser humano alcança a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. O garoto estava no fundo do poço. E na verdade, o que ele estava vivendo, ninguém podia, de hipótese alguma, reverter essa situação na vida dele, a não ser ele mesmo. Entenda, o que ele estava vivendo, o momento de angústia, o momento, meu querido, de miséria, o momento de catástrofe que esse garoto estava vivendo, ninguém poderia mudar isso na vida dele, senão ele mesmo. Existem situações na nossa vida que nem Deus, na verdade, pode mudar enquanto nós não caímos em si e entendemos que erramos, entendemos que pecamos e que precisamos voltar para Deus. Enquanto esse garoto estava na sarjeta, enquanto esse garoto, meu querido, estava vivendo uma vida humilhante diante do retrato que a crença judaica pintava naquela época como cuidador de porco, enquanto ele não tomou a decisão, enquanto ele não caiu em si, enquanto ele não disse dessa forma: eu vou me levantar, eu vou ir com o Pai, dizendo que eu peguei perante os céus e perante Ele, que não sou digno do amor dele, mas se Ele me aceitar, tudo bem, se não me aceitar, tudo bem da mesma forma, mas a minha parte eu vou fazer, eu vou ir ter com o Pai, dizer que eu peguei perante o céu e perante Ele. E quando esse garoto toma esta decisão, ele vai mudar a vida dele. Existe, querido, situações na nossa vida que só vão ser mudadas quando nós abrimos os nossos olhos. Existem situações na nossa vida que só vão ser mudadas quando nós caímos em si e caímos de joelho diante dos céus, diante de Deus, se arrependendo de todos os nossos pecados, para que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor. Por isso Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: se queremos alcançar a benevolência dele sobre a nossa vida, a graça dele na nossa vida, precisamos rever os nossos conceitos, precisamos ver aonde caímos e voltarmos para Deus, porque Ele é grande em misericórdia para nos perdoar aqui nesta noite. Esse garoto toma uma decisão que muda a vida dele. Ele disse consigo mesmo: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, dizendo: pequei contra os céus e perante ti. A palavra pecado significa errar o alvo, e contra a vontade de Deus, rebeliar-se contra os mandamentos que Deus ordenara sobre as nossas vidas. Pecado é deixar de seguir o caminho de Deus para seguir o caminho que a gente acha que é mais fácil, o caminho mais largo, porque o caminho de Deus é um caminho apertado, um caminho onde existe regra.
Mas quando a gente vai pelo caminho que Salomão cita no capítulo, meu querido, 14, verso 12, se não me foge da memória, o caminho largo, que aparentemente aos nossos olhos é o caminho correto, mas quando nós chegamos no meio do caminho e observamos, conseguimos chegar ao entendimento, não, esse caminho não é o caminho certo, eu preciso voltar, eu preciso tomar uma decisão, mesmo que seja apertado, dificultoso, o caminho que Deus marcou para mim seguir, mas eu vou retornar e vou seguir o caminho que Deus marcou para mim seguir. E quando nós voltamos, nós vivemos algo extraordinário dos céus para a nossa vida. Existem pessoas que querem seguir o teu conceito, existem pessoas que querem seguir o caminho que eles acham que é o certo e não querem seguir o caminho de Deus. Deus acorda o ser humano para seguir o caminho que quiser. Deus acorda o ser humano para viver conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Mas saiba de uma coisa: todo caminho largo, o final dele termina em tragédia, termina em destruição. Agora há pouco, meu querido, a pessoa que a gente estava aguardando para estar louvando aqui disse: pastor, pede perdão à igreja que não vai dar para mim estar, porque a minha cunhada acabou de falecer. Escute o que eu vou te dizer, pede perdão, porque não vai dar para mim estar, porque a minha cunhada acabou de falecer. E a cunhada dela louvava na igreja, pregava na igreja, mas escolheu deixar Jesus, escolheu deixar Jesus de lado. Aconteceu um acidente de carro, perdeu a vida longe do Senhor. Hoje é noite de concerto. Não importa o que praticamos ou deixamos de praticar, se reconhecemos hoje os nossos erros, nossos pecados, se colocarmos de pé diante de Deus, haverá perdão dos céus para nossas vidas de hoje. Haverá uma lavagem completamente, desde o alto da nossa cabeça até as plantas dos nossos pés, através do teu sangue carmesim que foi derramado por nós na cruz do Calvário. Quantos vieram hoje decididos a se colocar diante de Deus nesta noite? Hoje é noite de concerto. Tiago, no teu capítulo 4, se você quiser marcar, marque aí. Tiago, no capítulo 4, escrevendo à igreja, orientando a igreja, no verso, meu querido 10, Tiago diz assim: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Não há como sermos exaltados enquanto não deixamos de viver uma vida dupla, uma vida de pecado diante de Deus. Existem pessoas querendo ser exaltado financeiramente, existem pessoas querendo ser exaltado na área emocional, na área espiritual, mas não tem a capacidade de se humilhar debaixo das potentes mãos do nosso Deus. Se humilhar é sentir a nossa miséria. Se humilhar é ver e sentir que nós somos miseráveis, desgraçados, pecadores, que precisamos deixar todo o pecado que tão de perto nos rodeiam, nos prende a ponto de nos levar para longe de Deus. Hoje eu vim aqui te conscientizar, não importa qual seja o tamanho do pecado que tu cometeu, o único pecado na Bíblia que nos mostra que não há perdão para ele é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez tu entrou aqui dizendo: pastor, olha, eu dei calote, eu matei, eu roubei, eu adulterei,
alguém? Será que para mim tem jeito? Querido, se você hoje se arrepender de todo o teu coração, deixar de lado e nunca mais praticar, os céus descerão sobre a tua vida nesta noite. E eu quero profetizar que a glória da segunda casa, ela será bem maior do que a glória da primeira. Em Ezequiel capítulo 18, no teu versículo 23, há uma pergunta do Senhor dizendo: desejaria eu a morte do ímpio? O Senhor responde dessa forma: não. Antes que se converta do teu mau caminho e viva. Escute aqui, tudo que o diabo quer é que nós ficamos como esta água aqui. Quem me ouve, diga glória a Deus. Tudo que o diabo quer é que nós ficamos como esta água aqui. Como assim, pregador? Me explica. Dentro de um copo, sem ter a possibilidade de sair de dentro deste copo. Querido, entenda, esta água só vai sair, só sai de dentro desse copo se a gente tomarmos ou se jogarmos ela fora. Então o que o inimigo quer é que nós vivamos preso a uma vida dupla. O que o diabo quer é que nós venhamos viver preso ao pecado, à idolatria, à mentira, à contenda, tudo aquilo que desagrada a Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe, uma vez que nós vivamos presos ao pecado, não confessamos, não deixamos, o diabo, ele terá a oportunidade de nos matar antes que nós se arrependamos e alcançamos a misericórdia de Deus. Mas Deus nos trouxe aqui dizendo: filho, enquanto tu respira esse oxigênio, ainda há tempo de você voltar para mim, ainda há tempo de você se arrepender e alcançar a misericórdia que eu tenho para a tua vida aqui nesta noite. Hoje é noite de conserto, hoje é noite de nós voltarmos para Deus e dizer: pequei contra o céu, perante ti eu não sou digno do teu amor, mas me faça hoje, Senhor, um vaso novo na tua presença. Quem quer isso, precisa disso. Dá um glória para Jesus nesta noite. Tiago, se nós regressarmos no capítulo 4, no verso, no meu querido 8, Tiago diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. No prosseguimento do verso 8 diz assim: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. No verso 9 diz assim: senti a vossa miséria, e lamentai e chorai, convertei-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Escute aqui, eu vou repetir esse verso 9. Esse verso 9. Senti a vossa miséria, senti a nossa miserabilidade, olhar para dentro de nós, entender, enquanto nós insistimos em viver uma vida dupla, uma vida de pecado, nós somos miseráveis diante de Deus. Enquanto nós abraçamos com o pecado, nos prendemos ao pecado e colocamos na nossa cabeça: eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu bem quiser, o que eu bem achar que é certo. Isso nos mostra e nos revela a nossa identidade, quem na verdade nós somos. O Senhor, escrevendo à igreja de Laodiceia, ele diz: vocês são um miserável, um desgraçado, cego, pobre e nu.
Aconselho que vocês de mim comprem ouro, provado no fogo. Hoje é noite de nós sentir a nossa miséria e vermos que não somos nada, que nós somos miseráveis pecadores, que precisamos do perdão e da graça de Deus para sobrevivermos neste mundo onde jaz no maligno. Hoje é noite de concerto. Como eu disse, meu querido irmão, temos que tomar cuidado com o pecadinho, que às vezes nós achamos que não tem importância, pois esse pecadinho pode nos lançar para sempre a vivermos uma eternidade longe de Deus. Exemplo, o pecadinho talvez pode ser aquele que alguém chega procurando: ô, Dona Maria está aí? Aí a mãe diz: minha filha, vai lá ver se é fulano de tal. Se for fulano de tal, avisa que eu não estou aqui, que eu estou no banho. Às vezes nem no banho está. Avisa que eu estou fazendo isso. E a gente vai empurrando com a barriga, achando que é algo normal, algo que não tem nada a ver. O pecado maior que nós olhamos, esse às vezes é difícil nos passar a perna. Ou aquele que alguém talvez está devendo um vendedor, o comprador, ou seja, o vendedor que vendeu algo para essa pessoa, marcou o dia de vir, aquela pessoa, quando o cobrador chega, ou manda a filha, ou filho, ou esposa dizer: se for o cobrador, diga que eu não estou aqui. E com isso a gente vai achando que é normal, e a gente vai perdendo o arrebatamento. Hoje é noite de nós voltarmos para Deus, de nós cairmos de joelho diante de Deus. Se queremos ser exaltados por Deus, nós precisamos deixar toda a vida dupla de mentira, de engano, e se humilharmos debaixo da mão do nosso Deus. Existe crente que vive reclamando: eu não entendo porque eu trabalho e não prospero. Provérbios capítulo, meu querido, 28, para nós fecharmos o texto, se você quiser ler comigo, Provérbios capítulo 28, verso 13. Quando nós nos prendemos ao pecado, quando nós nos prendemos ao erro e achamos que é normal viver uma vida de mentira, uma vida de pecado, de lascívia, de engano, fazemos do pecado como se fosse o nosso café de manhã, como se fosse o nosso café da tarde, como se fosse a nossa janta da noite, nos prendemos de tal forma que o pecado passa a ser algo talvez normal na nossa vida. Existem pessoas que já acostumaram tanto viver no pecado, no erro, viver mentindo, viver fazendo coisas que desagradam a Deus, que ele já não sente tristeza quando ele peca. Já não sente tristeza quando comete uma falha diante de Deus. Aí quando as coisas começam a complicar, ele é dominado pelo sentimento que Deus não me ama, que Deus não me olha, que Deus não se importa comigo. Mas Salomão nos ensina, no capítulo 28, verso 13, ele vai dar um grito dizendo assim: porque encobre as suas transgressões nunca prosperará. Leia comigo, por favor, Provérbios capítulo 28, verso 13. Ele está dizendo: porque encobre as suas transgressões nunca prosperará. Tem crente dizendo: Deus, eu oro, Deus, eu jejuo, mas porque eu não prospero.
Hoje é noite de examinarmos a nós mesmos. Hoje é noite de nós pararmos e olhar, querido, o cisco que está no olho de outra pessoa. Pararmos e olharmos a ponto de vermos a trave que está no nosso olho. Uma certa mulher, um certo dia, ela estava olhando para o outro prédio, e quando ela olha para o outro prédio, ela vê que estava todo sujo aquele prédio. Ela chama o esposo e diz: vem cá, meu amor, olha aqui, meu amor, olha para lá como aquela fulana de tal é porca, olha como está o vidro da casa dela todo empoeirado, todo sujo. O esposo se aproximou daquela mulher, olhou para lá, ficou assim, tentando ver se era verdade o que a tua esposa estava dizendo. O esposo olhou para a esposa, meio que sem graça, disse: tu tem certeza, tu está vendo bem? Tu está com problema de vista não, mulher? Porque o que parece que essa sujeira, essa poeira que está, é no vidro aqui de casa, não no vidro daquela mulher. Então, querido, hoje nós vamos parar de ficar como um fariseu, a ponto de queremos enxergar ou encontrar os defeitos na vida alheia. Hoje nós vamos fazer um backup da nossa vida, nós vamos revirá-la de dentro para fora, e eu tenho certeza que cada um de nós hoje vamos sair daqui a ponto dizendo: Deus, eu estou errado nisso, eu estou errado nisso, eu estou errado naquilo, eu estou errado nisso, mas hoje, Pai, eu peço a tua ajuda para mim me consertar e viver uma vida plena na tua presença. Quantos estão dispostos hoje a fazer um backup da tua vida a ponto de enxergar e conseguir chegar a uma conclusão? Existe algo dentro de mim que precisa ser mudado, e hoje eu preciso da tua graça para mudar isso e alcançar a perfeição de Deus sobre a minha vida. Só seremos uma igreja, meu querido, cheia do Espírito Santo. Só seremos uma igreja cheia do poder quando nós pararmos a ponto de fazermos um backup da nossa vida. Existem muitas igrejas que apontam o erro um do outro, mas aqui não. Nós vamos olhar para nós mesmos a ponto de ver a nossa miserabilidade e cairmos de joelhos na presença de Deus e alcançarmos o perdão do céu para a nossa vida aqui nesta noite. Quantos querem sair daqui sarados, curados, libertos, transformados, perdoados pelo sangue de Jesus? Levante a mão e dá um brado de glória para Deus aqui nesta noite. O que encobre as tuas transgressões nunca prosperará. Pastor, eu ganho tanto, mas o dinheiro que eu recebo é como se o vento passasse, levasse tudo embora. Querido, entenda isso. Existem algumas pessoas que na verdade vão lutar e não vão conseguir ficar bilionário, trilionário. Quem não entende aqui, diga glória a Deus. Porque é o limite que Deus colocou para ele ir. Mas existem pessoas que Deus já fez ele, já trouxe ele ao mundo com a especialidade de fazer uma coisinha assim, ó, expandir os teus negócios. Mas existem pessoas que já entendem que Deus lhe entregou esse dom, lhe entregou essa graça de fazer coisa e virar e acontecer, mas não está acontecendo porque estão presos a algo que precisa soltar, que precisa confessar, que precisa deixar para que a tua vida dê uma alavancada. Como eu disse, existem pessoas que vão trabalhar a vida toda e não vão ser um empresário. É verdade. Não vão ser um fazendeiro. Não vão ser, querido, um bilionário, trilionário, um rico toda a vida. Tem pessoas que vão trabalhar, talvez até com aposentadoria para alguém. Mas tem pessoas que Deus chamou para ser patrão, para ser como cabeça.
Não é que é uma maldição, não. Tem pessoas que Deus chamou, existem pessoas, você já viu, pessoas às vezes que fazem uma coisinha do nada, e logo ele já cresce, porque Deus chamou ele para isso. Mas existem pessoas que sabem que tem isso, e mesmo fazendo não conseguem, porque estão presos à mentira, estão presos ao adultério, estão presos à prostituição, estão presos ao engano, e querem prosperar do jeito que estão, não tem como. Hoje é noite de nós confessarmos diante de Deus, para que nós possamos alcançar a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Hoje é noite, quando nós olhamos para Isaías 38, nós aprendemos e vemos que o Senhor envia o profeta Isaías dentro do palácio e diz para Ezequias: põe em ordem a tua casa, senão morrerás. E não, vamos lá, e não, querido, Ezequias estava morrendo. Tem pessoas que estão morrendo, mas tem pessoas que mesmo estando morrendo, não abrem os olhos para ver como está a tua vida. A Bíblia diz que quando a mensagem ela chegou ao rei Ezequias, a Bíblia diz que ele virou a cabeça para a parede. E eu termino citando esse texto. Ele virou a cabeça para a parede, ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia, dizendo: ah, Senhor, eu te peço, que lembra que sempre eu andei em verdade diante de ti, com coração puro, e fiz o que aos teus olhos parece reto. A Bíblia diz que nesse momento ele chorou muitíssimo quando ele termina de orar. Querido, é impossível alguém que se arrependa de coração, Deus não voltar para ele. Querido, quando alguém toma a decisão de se arrepender de todo o teu coração, de toda a tua alma, Deus fecha a sepultura que estão abertas. Deus muda a sorte do homem, Deus muda a sorte da mulher. Quando Ezequias toma a atitude de se humilhar, o Senhor, quando Isaías ainda ia no pátio, a voz de Deus brada e diz: Isaías, volte lá. Diz para Ezequias que eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. E diz para ele mais que eu vou acrescentar, Ezequias, ou seja, Isaías, diga para ele que eu vou acrescentar os dias deles mais 15 anos de vida. E diz para ele que eu vou atrasar o ponteiro do relógio de Acaz, porque nova guerra estava para acontecer. Acaz com o teu exército estava para invadir Judá novamente, mas a Bíblia diz, querido, que Deus disse: eu vou atrasar, porque na hora que ele marcou para entrar em Judá e destruir, vocês vão surpreender eles, porque ele vai ficar confuso no horário. Querido, se queremos sair da cova, se queremos sair do vermelho, se queremos que Deus trabalhe no nosso casamento, Deus trabalhe na empresa, enfim, nós precisamos nos humilhar hoje. Hoje é noite de concerto. Eu vou repetir mais uma vez: hoje, aqui e agora, é noite de concerto. Paulo, na Santa Ceia, ele estava com os membros, escrevendo na carta para a igreja de Corinto. Paulo, ele escreveu dizendo assim: examina o homem a si mesmo, após pegar o cálice, antes de pegar o cálice, examina o homem a si mesmo. Olha aqui para mim, quem vai examinar a tua vida não é o teu pastor, não é o teu esposo, a tua esposa. Quem vai examinar a tua vida hoje aqui é você mesmo. Quantos precisam do perdão de Deus nessa noite? Se coloca de pé. Quantos são pecadores arrependidos? Levante a mão, eu sou o primeiro. Quantos querem vir aqui diante do altar? Pastor, ano passado eu vivi uma vida, pastor, para lá de Bagdá. Olha, eu falhei demais, meti o pé na jaca. Pastor,
eu extrapolei com a minha vida espiritual. Mas quando eu ouvi o anúncio do culto, o dia do concerto, eu vim hoje aqui fazer um concerto com Deus. Não precisa, meu querido, se prender ao que você praticou, e talvez o inimigo esteja jogando na tua face. Não tem mais jeito, não tem mais perdão. Deus te trouxe aqui para dizer que tem jeito. Se você quiser e acreditar, Ele nos fará dar a volta por cima. Aleluia, Deus. Quantos querem o perdão de Deus aqui nesta noite? Aleluia. Se você quiser, venha aqui diante do altar, venha. Se você puder, não tenha astrosos, osteoporose, se tiver para mim, Jesus cura. Cada de joelho aqui diante do altar, todos. Venha. Talvez a gente não maneirou na língua, falamos demais. Talvez a gente defamamos a vida um do outro. Mentimos. Fizemos coisa desagradável a Deus. Pastor, eu estou parado, pastor, eu quero voltar hoje na presença. Eu vi o prejuízo que me aconteceu por viver uma vida sem Deus, por viver uma vida sem Jesus. Mas hoje eu quero me aproximar do altar, eu quero voltar para Jesus. Hoje é noite de concerto. Se quiser dobrar o joelho, dobre. Eu vou dobrar o meu joelho, eu preciso do perdão. Eu preciso da benevolência. Se não der para você aqui na frente, dobra aí no banco onde você está. Dobra aí na cadeira onde você está. Nós vamos fazer a oração do concerto com Deus agora. Deus vai nos perdoar. Ei, o que o inimigo está jogando na tua face que não tem mais jeito, o Senhor vai lançar no mar do esquecimento para não mais ficar te atormentando. Deus vai lançar agora. Senhor, peguei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Senhor, mas aqui estamos nesse culto intitulado o dia do concerto com Deus. Senhor, eu sei que nesta terra não existe um homem, Senhor, tão pecador como eu. Senhor, mas eu vejo que sem a tua misericórdia, sem a tua grandeza, sem a tua benevolência, a minha vida não tem sentido. Senhor, todos nós sabemos que viver uma vida de pecado não traz benefício vão para ninguém. Todos nós sabemos que viver uma vida errando o alvo, afastado do Senhor, isso só nos traz pesadelo, isso só provoca dor, isso só provoca, meu Deus, um abismo na nossa vida, na nossa história. Senhor, mas nesse momento em que nós nos colocamos de joelho perante Ti, nesse culto, meu Pai, o dia do concerto com Deus, nós, ó Pai, voltamos para Ti, porque precisamos e almejamos urgentemente o perdão do Senhor sobre a nossa vida. Senhor, limpa a nossa mente, Senhor, limpa o nosso coração, limpa, meu Pai, a nossa alma, tira de nós toda a impureza, leva embora todo o pecado, Senhor, que nos oprime, Senhor, que nos oprime. Oh, meu Deus, limpa-nos pelo poder da Tua palavra, limpa-nos pelo poder do Teu sangue. Senhor, que este ano nós venhamos, Pai, estabilizar a nossa vida contigo, a nossa comunhão com o Senhor. Que esse ano, meu Pai, nós vamos, Senhor, ó meu Pai, viver algo esplêndido, algo novo, algo impactante sobre a nossa história. Meu Deus, neste momento, apaga da nossa mente, do nosso corpo, meu Deus, toda a marca do pecado, toda a marca da iniquidade, nos limpa, nos torna limpos, como, meu Pai, um puro lã. Senhor, ó meu Pai, abre o céu nesse momento agora, derrama sobre nós o renovo espiritual, derrama sobre nós a porção dobrada do Teu Espírito, derrama sobre nós o Teu poder, a Tua graça, Senhor, que nós venhamos sair daqui hoje perdoado pelo poder do Teu nome, perdoado pelo poder da Tua palavra, que nós venhamos
meu Pai, nós te oramos, nós te clamamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Retorne do teu lugar, nós vamos terminar. Levanta a mão, Afonso, levanta a mão. Conheço a aflição do teu coração, diz o Senhor. Conheço a angústia que domina a tua alma. Mas eu, Senhor, não perco controle de nada. Tenho visto as noites que tu passa aflito, coração amargurado, coração machucado. Mas hoje eu estou trazendo bálsamo para o teu coração. Eu estou cicatrizando esta ferida que foi aberta no teu coração e digo para ti, eu restituirei o que o inimigo tocou. Eu vou restituir, provarei para ti. E quando alguém toma a decisão de buscar a minha presença, eu ajo em cima do impossível, diz o Senhor. Receba esta palavra, diz Deus, nesta noite. Fica a glória para Jesus.